Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Acompanhe comigo, por favor, essa leitura. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós colocamos na sua presença esse momento onde a tua palavra é ministrada. Pedimos o teu poder, a tua graça, a tua intervenção em cada coração, em cada mente, em cada vida que entrou aqui nesse lugar. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre cada coração trazendo transformação. Cada coração hoje aqui tem uma demanda, tem uma expectativa, e assim eu peço, Senhor, vem de encontro a cada necessidade, porque o Senhor é a fonte inesgotável de toda provisão. É no Senhor que esperamos, é no Senhor que depositamos a nossa expectativa. Vem com a tua presença hoje sobre nós, com esse manto sobre nossas vidas de restauração, de graça, de cura, e assim nós oramos em nome de Jesus. Essa palavra que nós acabamos de ler nos fala que Jesus tinha uma certa conexão, um certo alinhamento com aquilo que ele via o Deus Pai fazer. É interessante observar que Jesus também enfrentava muitas resistências, muitas dificuldades, muitos contrários, muitas opiniões. Muita gente achava muita coisa sobre Jesus. Ele foi difamado, ele foi rejeitado, ele foi acusado, ele foi mal interpretado. O livro de Isaías 53:3 diz assim que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus então tinha essa circunstância ao seu redor, de muitos contrários, muito barulho, muitas vozes, muita agitação ao seu lado, mas uma coisa só Jesus fazia, que ele era concentrar a sua atenção e colocar o seu foco no que Deus estava falando a respeito dele. O foco, a atenção de Jesus estava no Pai, na agenda do céu para a sua vida, na agenda de Deus. E o que nós podemos entender aqui como resumo desse texto é um alinhamento, uma conexão com os céus, com Deus Pai. Livro de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. A pergunta-chave aqui, para começarmos a aprofundar nossa conversa, é: em tempos de muitas distrações, muitas opiniões, muito barulho, para onde você tem olhado? Em tempos de muitas distrações, em tempos de falta de foco, onde está a sua atenção? A grande chave aqui, a pergunta que devemos fazer é: o que está orientando a sua vida? O que está dirigindo, guiando sua vida? Infelizmente, a realidade de muitos que nós percebemos através dos aconselhamentos, através dos atendimentos com as pessoas, nós percebemos essa realidade que muitos estão sendo dirigidos e guiados pelas suas dores, pelos seus traumas, pelos seus medos, pelos seus ressentimentos, pelas suas perdas, pelas suas frustrações. Porque a forma como nós interpretamos a realidade ao nosso redor faz toda a diferença. Onde você colocar os seus olhos, isso vai se tornar uma realidade na sua vida. E os olhos de Jesus estavam fixos naquilo que o Pai estava fazendo. O Salmo 121 nos aponta também nessa direção, quando ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O caminho do socorro exige de nós um posicionamento, levantar a cabeça, mudar a perspectiva, mudar o jeito com que você está olhando a vida, olhando a si mesmo e olhando ao seu redor. O que Deus tem falado a seu respeito? Qual é a agenda de Deus para você? Quais são os interesses e o propósito de Deus para a sua vida? E, portanto, a mensagem principal aqui é: concentre-se na agenda de Deus. Ao longo da nossa vida, infelizmente, nós carregamos muitos pesos, muitos sentimentos, muitos pensamentos, que têm esse poder de nos puxar para trás, que têm esse poder de nos adoecer, de nos paralisar. E Deus, Ele é especialista em encontrar um caminho de transformação em meio a toda a nossa história de dor e de perda, amém?
Deus é especialista em encontrar um caminho de vitória em meio à nossa história de fracasso. Esse é o Deus que nós servimos. E nós precisamos aqui aprender a ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado àquilo que nos aconteceu. Por isso que o tema da minha mensagem é: ressignifique a sua história. Como você tem enxergado as coisas ao seu redor? Isso porque na vida tudo é um ponto de vista. A forma como você enxerga as coisas ao seu redor vai determinar onde você vai chegar e o que você vai alcançar. Não é o evento em si, não são as pessoas, não é o problema, não é a circunstância, mas é como você interpreta, é como você filtra, é como você entende que faz toda a diferença. Jesus, ele afirma que tudo está no olhar, na forma como você enxerga as coisas. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. A pergunta aqui é: como você tem olhado? Como você tem olhado para a sua história de vida? Você tem tido bons olhos para a sua história? Ou você tem tido maus olhos para a sua história? Olhos de condenação, de culpa, de dor, de medo, de vergonha, de trauma? Como você tem olhado para a sua história? Nós precisamos, nesse caminho de ressignificar a nossa vida, a nossa história, é preciso romper com alguns acordos. Tem pessoas que fizeram acordos com alguns pensamentos, com algumas mentalidades, com algumas mentiras, que acaba atrapalhando o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Nós precisamos entrar em acordo com o que Deus pensa de nós, com qual é a visão de Deus acerca da nossa vida. Cada situação, cada problema, cada provação, cada luta que nós passamos está relacionado com um projeto de crescimento e de maturidade nas nossas vidas. E o nosso trabalho aqui é atribuir um significado correto a isso que nos aconteceu, a isso que está acontecendo hoje na nossa vida, é encontrar Deus em cada momento, em cada história, é chamar o Senhor para entrar dentro da nossa história de vida, trazendo um novo significado para tudo aquilo que nos aconteceu. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, livro de Jeremias 29, 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, muitas vezes há uma batalha em curso, os pensamentos que Deus tem a respeito de nós e os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes eles estão nos adoecendo. Os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes estão gerando uma ansiedade generalizada na nossa vida. Há uma batalha em curso e nós precisamos entrar em acordo com os pensamentos de Deus a nosso respeito. E aqui está na hora de você colocar Deus na sua história. Como eu disse, o seu trabalho, o seu maior trabalho é ressignificar essas memórias traumáticas, memórias de dor, e avançar. Sempre vai existir resistência. Escolha uma área aí que você quer crescer, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Toda vez que você der o primeiro passo para crescer em alguma área, você vai encontrar resistência, você vai encontrar lutas. Então, avançar para uma nova fronteira do seu destino, você vai encontrar resistência. Mas é por isso que é preciso nós termos um novo posicionamento. E é preciso fazer essa reflexão: o que tem impedido você de crescer? O que tem impedido você de prosseguir, de avançar? Os traumas, as dores, as rejeições, as lutas, as traições, as frustrações. Sim, infelizmente tudo isso tem o poder de nos paralisar, de nos prender e impedir com que a gente avance. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo peso, todo embaraço, todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja,
Existem muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitas cargas emocionais que nós carregamos, que têm o poder de comprometer a carreira que nos está proposta. Mas eu creio que você está aqui hoje, eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para você dar um novo significado à sua história, amém? Eu não creio em acaso, né? Tudo tem um propósito e você está sentado aqui neste dia para que você ouça essa mensagem, para que Deus possa desbloquear muitas coisas na sua vida, levando você a cumprir todo o propósito que Ele tem para você. Agora, as feridas emocionais que acarreta na nossa vida são prisões invisíveis que nos paralisa, que nos impede de crescer. Feridas emocionais que não são tratadas, elas contaminam o passado, contaminam o presente e também vai contaminar o futuro. Feridas emocionais, os traumas são criados por eventos, situações, circunstâncias traumáticas da nossa história, e esses eventos foram associados pela sua memória com uma emoção negativa, uma emoção de dor. E se você não ressignificar essa memória, você vai ficar preso a isso, você vai ficar estagnado a uma fase da sua vida. Uma das maiores estratégias do reino das trevas para nos prender, para impedir o nosso avanço, é o ressentimento, é a amargura. Tem muitas pessoas que acabam mordendo a isca da mágoa, mordendo a isca da falta do perdão, mordendo a isca do ressentimento, e a partir disso essa pessoa começa a funcionar no modo ferida emocional, no modo justiça própria, no modo mágoa, fechado, emparedado, cheio de mecanismo de defesa, armado até os dentes, e a gente ali entende que essa pessoa está enfrentando situações interiores de muitas feridas na alma. O texto de Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O texto está nos dizendo que do nosso interior é possível brotar algumas raízes que causam a perturbação e também a contaminação. Você conhece alguém perturbado? Não? Eu conheço muita gente perturbada. Tem muita gente perturbada hoje, né? Gente que acaba assim, andando nos pêndulos, nos extremos da vida, nos excessos da vida. E quando você vai observar, essa pessoa está com o coração carregado de dores, de mágoas, de feridas emocionais que nunca foram tratadas, e então ela vai sofrer a perturbação, porque a Bíblia diz que as raízes de amarguras ou de outras raízes desses males emocionais causam perturbação. E também a outra consequência é a contaminação. Feridas na alma são altamente contagiosas. Uma pessoa ferida nunca fica ferida sozinha, ela é sempre o centro do conflito, da contenda. Aqui a gente entende um pouco aquele conceito das pessoas tóxicas. Conhece alguém tóxico? Onde ele chega, ele intoxica o ambiente com a negatividade, ele intoxica o ambiente com a falta de fé, ele intoxica o ambiente sempre vendo só o problema, com a crítica, com a murmuração. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui hoje criando uma expectativa de um novo tempo, de uma nova estação para a nossa vida. Nós estamos aqui criando uma expectativa de poder avançar, e para que você possa avançar um novo degrau da sua existência, para que você possa avançar a melhorar em qualquer área que você quiser, você precisa olhar para a sua história de vida, e você precisa ressignificar alguns momentos da sua história. Isso porque as nossas crenças, que são essas estruturas de pensamento, ela acaba dirigindo a nossa vida, e a gente precisa escolher no que acreditar, porque nós somos moldados, nós somos transformados por aquilo que nós acreditamos como verdade para nós. E como eu disse, a vida é tudo um ponto de vista. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, a partir da sua história de vida, a partir da sua experiência, por aquilo que você aceitou como verdade na sua vida.
vida. A isso nós chamamos de mentalidade. Essa estrutura psíquica dos seus pensamentos, que funciona como uma lente pela qual você enxerga essa realidade. E o nosso sistema de crença é a nossa mentalidade. O problema aqui é que tem muita gente com um sistema de crença totalmente corrompido, totalmente adoecido. Muitas vezes o sistema de crença com uma mentalidade de incredulidade, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que nunca vê a solução, só vê o problema, só vê a crítica. O seu sistema de crença está comprometido. Você lembra antigamente, que tinha os vírus, os Trojan Horses, os cavalos de Troia, e comprometia todo o funcionamento do sistema? Tem muitos vírus emocionais que comprometem o nosso sistema conforme Deus criou. Vírus emocionais como a raiz de amargura, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, as feridas emocionais. E é por isso que nós precisamos tanto de ressignificar a nossa história, porque essas crenças, essa mentalidade não coopera com o nosso crescimento, está sempre conspirando com o que Deus tem para nós, nos puxando para trás, nos paralisando a velhos padrões. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, e diz assim: as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Há uma batalha na nossa mente em curso, Há uma batalha de argumentos entre os pensamentos de Deus, a ideia de Deus para você, e os pensamentos do mal e a ideia do mal para você. Muitos estão estagnados e paralisados porque não conseguem avançar, porque não ressignificaram as suas histórias. Agora, a boa notícia é que Deus, Ele quer ressignificar as nossas histórias. Deus quer lidar com velhas feridas, medos, fantasmas que nós mesmos criamos. Vai ser preciso quebrar alguns acordos? Vai ser preciso lidar com as nossas justificativas? Vai. Se nós não ressignificarmos a nossa história, vamos ficar estagnados numa fase da vida e vamos perder tudo aquilo que Deus tem para nós. Jesus está sempre nos conduzindo nesse lugar de ressignificar, onde nós não somos então aquilo que aconteceu conosco, nós somos o que decidimos fazer com o que aconteceu conosco. Onde nós não somos os nossos erros, nós não somos as nossas dores, nós somos o que decidimos fazer com tudo isso. Eu quero caminhar nesse ensinamento de como ressignificar a nossa história, extraindo aqui da palavra de Deus princípios, valores e alguns caminhos que nos mostram então como ressignificar a nossa história. Ressignificar é sair do vitimismo. Repita comigo: ressignificar é sair do vitimismo. Evangelho de João capítulo 5, a partir do verso 2, a Bíblia nos fala ali sobre um tanque chamado tanque de Betesda, que ao redor desse tanque havia uma multidão de enfermos, de paralítico, de coxo, de cegos, e eles então tinham essa crença de que um anjo descia ali, a água se movia, e quem descesse primeiro naquelas águas então recebia a cura de qualquer doença que tivesse. A Bíblia também continua dizendo que estava ali um homem enfermo por 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? É interessante que Jesus tem umas perguntas estranhas, não é mesmo? Você está ali um homem paralítico, um homem enfermo, visivelmente paralisado, enfermo, e por que será que Jesus faz essa pergunta? Você quer ser curado? Isso porque Jesus imediatamente entende que a paralisia não estava somente no físico, a paralisia estava na alma, a paralisia estava na mente. A fé estava paralisada, e a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Se a sua fé não é exercitada, ela vai atrofiar. Então Jesus faz essa pergunta a esse homem: você quer ser curado? O enfermo respondeu. Na verdade ele não responde a pergunta. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada.
quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, pega o seu leito e anda. Veja que Jesus faz essa pergunta de forma direta: você quer ser curado? O homem não responde essa pergunta, mas ele acaba apegando à sua justificativa, ele acaba se apegando à história que ele está contando para ele mesmo há 38 anos. Eu não tenho ninguém que me ajude. E será que muitos de nós também não estamos contando história para nós mesmos há muitos anos? Será que muitos de nós não estamos também aprisionados e paralisados nesse vitimismo, com a mente fechada, enviesada, achando que o único caminho de o Senhor nos trazer o milagre, a cura e restauração é esse caminho, sendo que Ele é o dono do milagre, Ele escolhe o caminho que esse milagre vai ser executado na nossa vida. Você já se pegou ensinando Deus a fazer o milagre? Senhor, se o Senhor me der isso aqui, mais isso aqui, se o Senhor abrir essa porta aqui também, as coisas vão acontecer. Deixa Deus fazer o milagre. Há uma palavra que diz assim, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vai dormir, deixa Deus cuidar de você. Vai dormir, deixa Deus trabalhar em prol da sua vida, deixa Deus cuidar de você. Aqui então nós entendemos que Jesus quer mostrar para esse enfermo que existe tantas outras formas de ser curado, tantas outras formas de receber o milagre, mas a mentalidade desse enfermo, do paralítico, estava engessada, enviesada em uma só forma de ser curado. E Jesus está dizendo: eu tenho tantas outras formas, eu não preciso de um tanque, eu não preciso de uma água se movendo, eu sou a água da vida, eu sou a fonte, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu posso fazer isso agora. Então nós precisamos de entender que ressignificar nossa história é sair do vitimismo. Quantos de nós, da mesma forma, nos apegamos a uma história que contamos para nós mesmos? Por que você não avança nessa área? Por causa disso. Mas por que você não está conseguindo romper? Por causa disso. Veja, nós precisamos tomar cuidado. Eu sei que cada caso é um caso, eu sei que nós enfrentamos muitas situações delicadas e cada situação deve ser atendida individualmente, na sua necessidade. Mas o que eu quero ensinar aqui é que o vitimismo faz mal. O vitimismo alimenta seu comodismo. O vitimismo impede Jesus de agir na sua vida. Jesus não levou em conta a história e a justificativa desse homem. Jesus está dizendo: eu sou maior do que a sua limitação. Você precisa entender que enquanto sua fé estiver paralisada, a sua alma estiver paralisada, você não vai receber tudo que eu tenho para você. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele é maior do que toda a nossa justificativa, Ele é maior do que toda a nossa paralisia. Esse é o ressignificar que nós precisamos então quebrar, sair desse vitimismo na nossa vida. Ressignificar é também superar nossas limitações e nos mover em fé. Repita comigo: ressignificar é superar minhas limitações e mover em fé. Houve uma mulher também que experimentou uma grande libertação por ressignificar a sua história. A Bíblia conta a história dessa mulher a partir dali do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. E a Bíblia começa a dizer que havia uma grande multidão que seguia Jesus, apertando ele de todos os lados. E havia uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Já havia sofrido na mão de vários médicos, gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar, e pelo contrário, piorava cada vez mais. A Bíblia diz que ela, tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus, porque dizia para si mesma: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando para a multidão, pergunta: quem me tocou? Olha Jesus aí de novo com perguntas estranhas. Quem me tocou? Os discípulos também estranharam, e os discípulos responderam: Senhor, a multidão está aqui te apertando, é gente que não dá mais, e você quer saber quem lhe tocou? E ele insistia e olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e lhe disse toda a verdade.
Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Essa passagem é tão impressionante, não só pelo milagre, mas pelo o fato dessa mulher ter tido uma iniciativa de superação. Superação é uma atitude voltada para a mudança. Essa mulher havia 12 anos com essa enfermidade, com essa hemorragia. Alguns estudiosos apontam que essa hemorragia era um ciclo menstrual totalmente desregulado. Nessa cultura, nessa época, uma mulher no ciclo menstrual não poderia aparecer em público, era considerada impura. Essa mulher, havendo 12 anos ficado dessa forma, nessa condição, provavelmente havia contraído uma anemia, uma fraqueza no seu físico. Entre ela e o milagre, entre ela e Jesus tinha uma multidão. Mas nada disso segurou essa mulher. Mas nada disso fez com que essa mulher ficasse nesse lugar de enfermidade, nesse lugar de hemorragia. Ela simplesmente disse para ela mesma: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Então essa mulher, ela rompe com a multidão, ela quebra os protocolos, e ela desafia tudo e todos, junta o seu último fiapo de força e de fé, e avança em meio à multidão, e toca em Jesus, e ela é curada. Ressignificar a nossa história é vencer nossas limitações. Qual é vencer nossas limitações? Qual é a sua multidão que você precisa avançar? O que tem, qual é a sua enfermidade que faz anos? Às vezes o seu coração está sangrando faz anos. Às vezes você está vivendo uma hemorragia da alma, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão é uma hemorragia da alma. Faz tempo que a sua alma está sangrando. Até quando você vai ficar nessa situação? Que histórias você tem contado para você mesmo? Já faz tanto tempo que eu estou nessa situação. Mas olha para você ver, tem uma multidão ali na frente. Mas olha para você ver, eu não vou conseguir. Essa mulher, ela disse para ela mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Infelizmente, por vezes, nós ficamos reféns de eventos dolorosos da nossa história de vida, ficamos aprisionados a esses pesos, a esses traumas, e é nesse território que Deus quer nos visitar. Entendemos aqui, a partir do texto que lemos dessa mulher, que a nossa ousadia, o nosso ato de fé é um território de milagres. A passividade, a paralisia, a anulação é um território de incredulidade. Mas quando você dá o passo de fé, isso é um território de milagres. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ressignificar é também enfrentar os nossos medos e se permitir ser tratado. Repita comigo: ressignificar é enfrentar os meus medos e me permitir ser tratado. Há uma história, há um exemplo de alguém que ressignificou a sua história de vida e foi livre para cumprir o grande propósito que Deus tinha para ele. E essa é a história não só desse homem, mas é a história de todos nós. A partir do momento que resolvemos o nosso passado, a partir do momento que enfrentamos os nossos medos e nos permitimos ser tratados, Deus vai nos lançar, Deus vai nos projetar ao propósito que Ele tem para nós. E essa é a história de vida de Moisés, que eu quero então mergulhar nessa história de vida, na trajetória de Moisés, extrair aqui o que nós lemos, que ressignificar é enfrentar os nossos medos e permitir ser tratado. Moisés, ele já nasce com uma ameaça de morte. A sua mãe precisou tirá-lo do lar e colocar ele num cesto à deriva no rio Nilo. Então ele é achado pela filha de Faraó, e ele é criado nos palácios do Egito, mas ao mesmo tempo ele era um hebreu. Ele era um príncipe que estava ali vendo o seu povo ser escravizado, cresceu vendo o seu povo sendo escravizado.
Uma certa feita, ao ver um egípcio maltratando um compatriota, ele acaba intervindo na situação e ele acaba matando o egípcio. Com certeza aquele crime se tornou uma grande ferida na vida de Moisés. Numa próxima situação, ele vai interferir, tentar separar uma briga de dois hebreus e foi atingido no seu ponto fraco, foi atingido no seu ponto de necessidade. E é assim que a gente entende, né? As maiores explorações malignas na nossa vida vêm a partir das nossas fragilidades. Moisés foi atingido no seu ponto fraco, o hebreu disse para ele: quem te constituiu por príncipe e por juiz sobre nós? Você também quer nos matar, assim como matou o egípcio? Êxodo capítulo 2, verso 14. A Bíblia fala que diante dessa palavra, Moisés fugiu. Moisés fugiu para o deserto, essa palavra atingiu ele de tal forma que matou o sonho dele, comprometeu o propósito dele. A partir disso ele entrou para dentro de uma armadura de autoproteção, de inferioridade, de fracasso, inadequação, não se sentia capaz. Depois de 40 anos nessa situação, Deus o chama. É interessante aqui entender que é possível que ao longo da nossa caminhada a gente desista dos nossos sonhos, mas Deus não desiste dos sonhos dele para nós. Deus está sempre nos chamando a um lugar da sarça. A sarça é aquilo que arde no nosso coração, queimando toda a frieza emocional, queimando todo o congelamento, queimando toda a indiferença. E assim estava acontecendo aqui nessa sarça diante de Moisés. Após 40 anos, Deus o chamou de uma sarça ardente que não se consumia, comissionando, chamando Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus fala com Moisés: eu vou te enviar para o Egito, você vai libertar esse povo, eu vou com você, você vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, eu vou estar com você, Moisés, você vai libertar esse povo. Sabe o que Moisés responde diante desse grande comissionamento do Senhor na vida dele? Ah, Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés se encontrava num lugar de total inadequação, despreparo, descredibilizado, inferiorizado. Ele não se sentia capaz para essa missão. Isso porque esses 40 anos fugindo do seu passado, esses 40 anos que ele estava debaixo dessa vergonha, dessa culpa, dessa condenação, fez muito mal, criou feridas emocionais na vida de Moisés que precisava ser tratado, e Deus sabia disso. E ele começa o tratamento na vida de Moisés. Êxodo capítulo 4, verso 2. Deus pergunta a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E Moisés diz: é um cajado. Agora é interessante observar que Deus sempre vai usar o que temos nas mãos para ressignificar a nossa história, para curar a nossa história. Deus sempre vai usar aquilo que nós temos nas mãos. É a partir do que você tem na mão que eu vou te usar. Ele se achava inadequado, despreparado. Então Deus dá um outro comando a Moisés e ele diz: lança o cajado no chão. E quando ele lançou o cajado no chão, ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Êxodo 4:3. Ele lançou no chão e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugia dela. É interessante que Deus estava tratando com um passado mal resolvido de Moisés. A serpente simbolizava o Egito, que Moisés tanto fugia por 40 anos. A serpente simbolizava um passado mal resolvido, é o símbolo do Egito, né? O faraó usava a serpente na mitra, na sua coroa ali. E Deus está falando para Moisés: até quando você vai viver fugindo da sua história? Até quando você vai viver fugitivo do seu passado? Até quando você vai viver? Vale a pena, Moisés, você viver assim? Nesse momento Moisés começa a compreender que algo precisava ser feito para superar essa crise existencial da sua vida, e Deus pessoalmente está mostrando a Moisés o caminho para ressignificar seu passado, a sua história.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Êxodo 4:4. A gente não precisa ser especialista em serpente para entender que a gente não pega a serpente pela cauda, mas pela cabeça. O que Deus queria com Moisés quando dá esse comando de pegar a serpente pela cauda? Moisés ainda estava fugindo dela. Deus estava falando: eu preciso que você confie em mim, Moisés. Eu preciso que você aprenda a correr o risco. Eu preciso que você se vulnerabilize diante de mim. Eu sei que não tem sentido, eu sei que não tem lógica, mas sou eu que estou te mandando segurar uma serpente pela cauda. Então você vai segurar vencendo o seu medo, vencendo a sua insegurança. Eu preciso que você se exponha à minha ação na sua vida. E a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão e pegou. E essa serpente, quando ele se estendeu a mão e pegou, essa serpente se tornou novamente um cajado. Sabe o que significa esse cajado? Esse cajado significa autoridade. E nós entendemos aqui que Deus estava dando autoridade a Moisés sobre a sua história de vida. Porque se você não tem autoridade sobre a sua história de vida, você não vai ter autoridade sobre mais nada. Se você não tem autoridade sobre suas dores, seus traumas, se você não tem autoridade sobre as tempestades da sua vida, você não tem autoridade sobre mais nada. E Deus estava aqui então resgatando essa identidade, essa autoridade na vida de Moisés, e foi com esse cajado que Moisés então fez os prodígios, os sinais e as maravilhas. Agora, algo mais precisava acontecer. Algo mais precisava acontecer. Deus mostrando a Moisés como estava a sua alma, como estava o seu coração, como estava o seu interior. E Deus então pede a Moisés: coloca a mão no peito. Êxodo 4:6. E o Senhor continuou. Sabia que Deus continua a trabalhar na nossa vida? Sabia que Deus continua trabalhando na nossa vida? Quando você acha que já acabou, e o Senhor continuou trabalhando na sua vida. E o Senhor continuou. Repita comigo: e o Senhor continuou. O Senhor está continuando a trabalhar na sua vida. Você achou que acabou. Você colocou um ponto final. Deus não quer ponto final. Deus quer uma vírgula para você continuar reescrevendo a sua história. E o Senhor continuou. E o Senhor continuou e disse: põe a mão no peito. Ele o fez, tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. E Deus estava mostrando Moisés a condição doente do seu coração. A lepra representada aqui era a pior das enfermidades dessa época. A pior enfermidade que um indivíduo poderia ter, exclusão social, não tinha cura, morte lenta. E Deus está dizendo: Moisés, o seu coração tem a pior das doenças. Está vendo aí? Por que você não se identifica com o seu povo? Está vendo aí por que você não quer se colocar na brecha, na disposição de ir lá libertar o povo de Israel? Porque uma pessoa ferida na sua alma não pensa em mais ninguém a não ser nela mesma. Uma pessoa ferida nas suas emoções só quer fazer das suas dores o centro da sua vida. Moisés, o seu coração está doente. Como você vai alcançar tudo o que eu tenho para você com um coração nessa condição? Então ele pede que coloque a mão no peito novamente. E quando ele tira a mão estava curada, a mão estava limpa. E Deus falando: eu posso curar a sua vida. Abra a sua vida para o tratamento que eu tenho para você. Eu posso curar a pior que seja a enfermidade da alma, eu posso curar. Quando Moisés ressignifica a sua história e se submete ao tratamento de Deus, ele então é liberado para um cumprimento do propósito. Aquele cajado se tornou o objeto ali que Deus usou para fazer sinais, prodígios, maravilhas nunca antes visto na história. E Moisés, aquele homem fugitivo, aquele homem afundado na inferioridade, na incapacidade, aquele homem afundado, se sentindo despreparado, inadequado, se tornou o maior líder da história de Israel. Esse é o poder de um passado resolvido. Esse é o poder de uma história ressignificada. Esse é o poder de Deus que faz coisas incomuns de pessoas comuns. E nós precisamos entender que quando
Nós vamos entender quando nós ressignificamos nossa história, onde mais nós fomos atacados, onde mais nós somos feridos, é também onde mais Deus vai nos usar, é onde mais Deus vai se manifestar na nossa vida. Hoje nós estamos diante aqui, você ouvindo essa palavra, né? Eu brinco que você está diante de um recall existencial, né? Um recall da sua existência. Você está sendo chamado a um ajuste existencial. Você está sendo chamado a trocar algumas pecinhas aí na sua alma, que está dando defeito e que está atrapalhando o rendimento da sua vida. Um recall existencial, um chamado para ressignificar as suas histórias. E nós não podemos levar uma vida desconectada de sentido. E quando nós não ressignificamos a nossa história, essas dores, esses traumas, essas feridas emocionais, têm um poder incrível de nos desconectar do nosso sentido, do nosso propósito, da nossa missão. E uma vida sem sentido adoece a alma. Você precisa saber o porquê que a sua vida vale a pena viver. Uma vida sem sentido adoece a alma. Os seus erros não definem sua vida, mas o que você fará com eles, sim. É preciso dar um novo significado, é preciso contar uma nova história a respeito da sua vida. É preciso contar uma nova história. Se você não interpretar, se você não reinterpretar, dar um novo significado àquilo que te aconteceu, você não vai poder se mover para uma nova fase. É ruim ficar andando em círculo, não é? É ruim ficar andando em círculo. É ruim não chegar a lugar nenhum. É frustrante. Mas para você avançar para uma nova fase, avançar para uma nova etapa, aqui está o caminho de você ressignificar a sua história, os pontos altos, os pontos baixos da sua vida. Tudo isso tem um propósito que é redentor. Tudo isso tem um propósito que está inserido no processo de Deus de trabalhar e tratar na sua vida. Então está na hora de você reescrever novos capítulos da sua história. Está na hora de você se abrir. Deus está te dando uma página em branco. Deus é um Deus de recomeço. Nós não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos e devemos mudar. Você não precisa ficar refém dos erros, das dores, dos traumas que aconteceu com você. Ah, pastor, mas porque você não conhece minha história, você não conhece minhas dores. Não faça das suas dores o centro da sua vida. Faça de Jesus o centro da sua vida. Faça de Jesus o centro da sua vida. Ele é o foco. Nele deve estar a sua atenção. Nele que você deve fixar os seus olhos. Muitas pessoas têm esses traumas como centro da sua vida. Tudo começa a girar em torno dessa dor, dessa perda, desse trauma. Então, o Salmo 30, ele diz assim que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É possível que nós venhamos enfrentar noites escuras na nossa vida. É possível que nós venhamos enfrentar choro na nossa vida. Não há problema nenhum, faz parte. O problema é quando o choro nunca acaba e o dia nunca amanhece. Esse é o problema. Então nós precisamos entender, e estamos aqui gerando essa expectativa em Deus, do nosso choro cessar e do nosso dia amanhecer. Amém? É tempo de rever os seus acordos, é tempo de você então renovar sua mentalidade, é tempo de você refazer os seus acordos com o que Deus pensa a seu respeito. O chamado de Deus para nós não é ficar como espectador de nada, espectador da vida, espectador, de tudo está passando na sua frente, você não está interagindo com nada. A passividade tomou conta, a paralisia da alma tomou conta. Não, o chamado de Deus para a nossa vida é ser um agente de transformação, é desempenhar o papel principal da nossa existência. Quem quer nos estagnar, quem quer nos puxar para trás, quem quer enterrar os nossos talentos, isso não é o pensamento de Deus para nós, isso é o pensamento do mal para nós. Ressignificar é a capacidade de trazer um novo olhar para a sua história.
dando um novo significado para as suas dores, para as suas perdas. Deus, Ele tem um ministério aberto para cada ferida que se fecha. Eu acredito que Deus quer colocar um cajado nas mãos de muitas pessoas que estão aqui hoje. Esse cajado significa uma autoridade sobre sua história. E quando você tem autoridade sobre a sua história, Deus vai te projetar para aquilo que Ele tem para você. Histórias mal resolvidas nos aprisionam em feridas, em traumas, que nos impedem de avançar, que nos impedem de crescer. Então nós precisamos aqui nos dispor para superar. Nós precisamos aqui deixar Deus entrar na nossa história de vida, tratando todas essas memórias de dores, de perdas e de traumas. E nós precisamos aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus, que ressignificar é sair do vitimismo, ressignificar é superar nossas limitações, se mover em fé, e ressignificar é também enfrentar os nossos medos e se permitir ser tratado. Você recebe essa palavra? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ter um tempo de oração com você. Por isso eu peço, fique sensível à voz do Espírito Santo. E curve sua cabeça, feche os seus olhos. É o melhor que você pode fazer para você nesse momento. Porque a palavra de Deus foi semeada como uma boa semente. Mas o seu coração precisa estar preparado como um solo fértil. Se você se distrai, se você agora já quer ir embora, se você agora já fica aí ansioso, você perde. Descansa o seu coração e reflita comigo sobre essa palavra. Você precisa ressignificar a sua história. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, você nos visita. Eu preciso te dizer que a maior libertação que um indivíduo pode experimentar na sua vida é uma experiência genuína e pessoal com Jesus. Eu preciso te dizer que essa é a maior marca de uma libertação que vai dividir a história entre antes e depois de Jesus. E se você é essa pessoa que está aqui, que precisa ter a sua história marcada pela presença de Jesus, você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E você também, quem sabe, está aqui, mas tem andado longe, tem andado frio, tem andado distante dos caminhos do Senhor e precisa ressignificar aquilo que te afastou e voltar para o seu lugar, que é a casa do Pai. E se você está aqui, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Me deixe te conhecer, levante sua mão. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, se você quer reconciliar com o Senhor. Glória a Deus, tem uma mão levantada, 2, 3 mãos levantadas aqui, tem mais mãos levantadas aqui. Você sente o seu coração batendo forte, você sente o seu interior agitando. Isso não é o homem trabalhando no seu coração, isso é o Espírito Santo de Deus, que te agita, que quer tirar você desse lugar. Então eu quero orar por você, você que levantou a mão, aceitando Jesus pela primeira vez na sua vida, ou se reconciliando com Ele. Sai do seu lugar, quero olhar nos seus olhos, quero fazer uma oração por você. Vem rapidamente aqui à frente. E você também que não levantou a mão, mas você diz: eu não posso ficar parado no mesmo lugar, eu preciso de um novo tempo, eu preciso ressignificar a minha história. Corre para cá, porque você não pode perder mais tempo na sua vida. Você não vai querer perder mais tempo. Você não vai querer perder mais tempo. Glória a Deus pela sua vida. As pessoas estão vindo. As pessoas estão vindo, estão buscando um novo tempo. Chegue para cá mais pertinho. Traz para cá, aqui para o meio. Jeff, Regina, traz para cá aqui para o meio, por favor. Mais pertinho aqui. Ajuda aqui, Bruna, por gentileza. Chegue mais pertinho. Alguém pode acompanhar aqui, por favor, a moça. Vou pedir os nossos diáconos, nossos líderes de célula, nos acompanhem aqui, por gentileza. Mais alguém? Dá tempo. Eu te espero. Eu te espero. Você quer que Jesus marque sua vida? Eu te espero. Nós te esperamos. Há festa no céu quando isso acontece. E nós ficaremos alegres se você fizer isso. Olha aqui para mim, eu quero fazer uma oração com vocês. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor.
eu me arrependo dos meus pecados, entra na minha vida, muda a minha história, ressignifique a minha história. Eu me entrego, de corpo, de alma e de espírito, faz tudo novo, Jesus, porque a partir de hoje, a minha vida é sua, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas.